gente, qual que é a aula de hoje? Basicamente, a gente vai falar sobre movimento caixa e fluxo de caixa, mas eu quero trazer muito mais a questão de como fazer o fluxo de caixa. Então, essa é a nossa aula de hoje, porque muita gente fala assim, eu tenho fluxo de caixa, e na realidade não tem um fluxo de caixa. O que as pessoas têm é um movimento caixa. Então, qual que é a diferença desses dois? Eu vou deixar esse material aqui, porque esse material tem várias coisas, tem mais explicativos, todos os conceitos do que é movimento caixa, do que é fluxo de caixa, os elementos básicos de fluxo de caixa, o que são entradas, o que são saídas e a importância do fluxo de caixa, tá? Então, esse material eu vou disponibilizar para vocês amanhã no e-mail. Então, por isso se inscrevam no e-mail, porque a gente não vai conseguir passar item por item. E por que eu não vou passar item por item? Porque eu vou mostrar na planilha como se faz o fluxo de caixa, tá? Antes de mostrar na planilha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, qual que é a diferença de um movimento caixa e um fluxo de caixa? Movimento caixa, a gente pode dizer que é o passado da empresa. Então, é o que você pagou e o que você recebeu em determinado período. Então, é um histórico. E sendo um histórico, é passado. Então, para que serve? Para você olhar, de repente, se teve algum aumento, de repente, em termos de sazonalidade, em que momento você gastou mais, em que momento você recebeu mais. Então, é para você ter uma análise histórica da sua gestão financeira. Tá? Agora, o que é o fluxo de caixa? A gente pode dizer que o fluxo de caixa é o futuro da empresa. Então, são as projeções, é o que vai estar dentro do contas a pagar e o contas a receber. Tá? Então, é a pagar e receber, é futuro, o que eu vou ter lá na frente. Então, não é o que você pagou e o que você recebeu, é o que eu vou pagar e o que eu vou receber. Aí muita gente fala, Valéria, mas eu não tenho ideia exata do que eu vou receber ou do que eu vou pagar. Ok, do que você vai pagar, tem contas que você já sabe que vai ter que pagar periodicamente, né? Então, de repente, todo mês você tem água, tem luz, de repente se tiver aluguel, condomínio, né? Então, assim, são coisas que você vai pagar todo mês e que, de repente, não é um valor sempre igualzinho, mas dá para você fazer uma previsão. Então, vamos pensar que água você normalmente paga, R$80. Tá? Aí um mês pode variar para 90, um mês pode variar para 70, um mês pode variar para 110, mas você sabe que aquela despesa vai estar todo mês. Então você consegue se planejar, você consegue prever as suas despesas. Tá? Tem coisa que de repente você vai falar assim, poxa, mas e fornecedor? Ok, fornecedor também. Se você tem um prazo de pagamento, o que você vai fazer? Você vai colocar esse prazo de pagamento que você vai pagar. Né? Então, receita. De repente, eu tenho uma previsão do que eu vou receber do meu cliente. Então, eu vou colocar lá. Isso não quer dizer que você vá receber realmente. Porque pode ser que teu cliente chegue e fale assim, olha, eu não vou poder pagar. Né? Então, o que acontece? De repente, um boleto que você emitiu para o teu cliente, ele vai falar assim, eu vou pagar 5 dias depois, mesmo com multa. Então, é uma previsão para você olhar o período que tem lá na frente e verificar o que você vai poder fazer. Então, para que serve o fluxo de caixa, gente? O fluxo de caixa é para que você possa tomar melhores decisões de futuro. E quais são essas decisões? Aí tem aqui, esse material vai ficar para vocês, tá? Então, vai permitir a projeção de capital de giro. Então, quanto eu vou precisar de capital de giro para o meu negócio se manter? O que acontece? As empresas não estariam tão nessa crise se as pessoas tivessem capital de giro. Se elas tivessem um dinheiro que elas pudessem se manter por um período de tempo. Então, como grande parte das micro e pequenas empresas não tem, ela acaba realmente tendo um problema. E por que ela não sabe quanto ela precisa? Porque ela não tem o fluxo de caixa. Ela não sabe quanto ela custa mês a mês no futuro. Então, isso é um grande problema. Outra questão, possibilita o empreendedor se antecipar qualquer falta de recurso. Então, se de repente, eu vou mostrar isso na planilha para vocês. Se de repente passa um mês, o teu cliente não vai pagar. Então, você como empreendedor, você fala assim, tal mês o cliente não vai me pagar. Então, o que eu vou fazer para sanear esse mês que vai dar um buraco? Né? Então, isso serve para olhar o futuro. O que mais? Permite antecipação de pagamentos, obtendo descontos e condições favoráveis. Gente, uma coisa que é muito bacana é assim, se você tem sobra de caixa, aí você não fala assim, Valéria, agora sobra de caixa ninguém tem. Ok, mas isso aqui vai ficar para o futuro, né? Quando tiver uma sobra de caixa, de repente você olha e vai olhar para frente ainda, se aquilo não vai te dar nenhum problema, por que não antecipar algum pagamento? E aí você pode negociar o quê? Um desconto. Se você tiver um desconto no seu produto, o que acontece? Você consegue vender pelo mesmo preço que você tinha,
Só que você consegue ter um lucro maior. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar lá na frente. Outra questão, favorece ações estratégicas nas vendas. Por exemplo, o aumento de estoque, de repente eu tenho um dinheiro que realmente vai sobrar, por que não aumentar o meu estoque? Porque de repente tem um valor aí que vai dar para eu despender nesse momento, meu estoque eu vou comprar um valor bacana, e aí eu consigo de repente vender também num valor melhor. Né? E concessão de descontos. Então também vou olhar, de repente tem um cliente meu e fala assim, olha, e se eu pagar para você antecipado, será que você me dá um desconto? De repente você pode olhar para o teu fluxo, olha, dá para dar um desconto. E aí talvez seja vantagem você receber antecipadamente. Né? Outra questão, prever possíveis aplicações para excesso de fundos. Também outra coisa que vocês vão falar, não tem excesso de fundos, tá? Mas eu espero que depois dessas aulas passadas, essa crise, vocês comecem a acumular os fundos. E aí, se sobrou, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Qual investimento que eu vou fazer? Né? Então, do que o dinheiro fica parado lá na conta corrente. E fornecer os dados financeiros para cálculo dos indicadores de rentabilidade, lucratividade, ponto de equilíbrio. Isso aqui é uma outra aula depois que a gente entra nesse momento, tá? Então, isso aqui é o que dá para fazer com o fluxo de caixa. A gente diz o seguinte, vamos fazer uma analogia, que eu gosto muito dessa analogia. Quando você tem um movimento caixa, você está dentro do seu carro e você está olhando pelo vidrinho lá né, que você tem dentro do carro lá. Então, você olha o que passou, né? O que passou você está olhando. Quando você tem o fluxo de caixa, você está olhando lá na frente. Então, eu estou enxergando o que vem. Então, se de repente vai um senhorzinho, uma senhorazinha atravessar a rua, você fala, opa, lá, vai o senhorzinho atravessar a rua, eu tenho que diminuir a velocidade. Nossa, tem uma lombada lá na frente, então eu tenho que tomar cuidado um pouco mais devagar. Então, eu consigo antecipar ações. Quando eu não tenho fluxo de caixa, eu não consigo antecipar ações. Tá? Essa semana que passou, quando eu falei um pouquinho de fluxo de caixa aqui, muita gente falou assim para mim, Valéria, eu achava que eu tinha um fluxo de caixa. E pessoas que trabalham há anos com a questão de gestão financeira. Tá? Então, ela só vê o passado. Né? Então, é essa questão que a gente realmente tem que olhar para o futuro. Ok? O que eu vou disponibilizar para vocês amanhã? Esse slide com todo esse material aqui e a planilha que eu também vou passar aqui para vocês. Gente, é muito mambembe aqui a questão, porque eu vou usar a televisão, então ele não vai ficar inteiro na TV, eu vou passar ele inteiro só para explicar alguns campos e depois vocês vão olhar com mais tranquilidade nesse momento aí, tá? Quando vocês receberem a planilha. Mas não é só para receber a planilha e ficar com a planilha, gente, é para fazer. Né? É para sentar o bumbum na cadeira, tem gente que tá em home office aí, de repente tá meio que sem fazer nada, tá só assistindo Netflix, então vamos lá e vamos fazer. Tá? Porque esse é o momento realmente da gente buscar aprender a fazer a gestão financeira das empresas. E eu já disse, eu já mandei um e-mail pro pessoal falei, se você não aprender a fazer gestão financeira agora, com essa crise, não aprender algo com essa crise, gente, a gente não vai aprender mais nada então daqui por diante, os negócios vão ser os mesmos. Tá? Então eu vou entrar agora na planilha, então eu vou sair aqui para poder mostrar a planilha aí para vocês. Essa aqui é uma planilha do fluxo de caixa, tá? Gente, eu sei que vocês não estão enxergando totalmente, os números não estão claros, mas eu só quero mostrar algumas questões para vocês aqui, para vocês poderem entender o que é isso, tá? Então, o que tem, eu vou mostrar aqui o que tem em cada coluna. Essa coluna aqui tem os campos exatamente quais? Saldo inicial. O que é o saldo inicial? Somando todo o teu dinheiro que você tem, o quanto você tem nesse momento, tá? Vamos pensar que aqui a gente sempre tem as colunas por meses. Aqui eu estou fazendo um fluxo de 6 meses. Eu sugiro que pelo menos vocês façam para 3 nesse momento, tá? O ideal é fazer para 12, vamos dizer assim, mas 6 meses já ajuda bastante para quem não tem nada. E 3 também já dá uma força. Tá? Então aqui eu vou ter o saldo inicial sempre dos meses. Esse saldo inicial depois eu mostro para vocês de onde ele vem a partir daqui do segundo mês, que é agosto. Eu tenho o valor total das entradas, então todas as receitas que eu recebi. Aqui eu não discriminei as entradas, tá? Mas vocês podem fazer uma abertura nessa planilha aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês: quem não sabe mexer em Excel, aproveita essa crise e faz um curso de Excel. Tá? Pelo menos o básico, vocês não precisam ficar craques no Excel para fazer macro, fazer inúmeras fórmulas, mas vocês precisam pelo menos entender como faz as fórmulas básicas aqui, ok? Então o que acontece? Entradas, eu tenho só um valor total aqui das entradas do mês, ok? O que entrou de verdade. O que é essa entrada de verdade, gente? É assim,
eu recebo um valor de cartão de crédito, tá? Meu cliente foi na loja, comprou em cartão de crédito. Você não recebe o valor do cartão de crédito naquela hora. Você recebe quando? 28 dias, 30 dias, 35 dias. Então você recebe lá na frente, tá? O que você pode pedir são antecipações de recebíveis. Então, de repente, eu falo assim, puxa, eu vou receber só daqui 30 dias, mas eu quero já antecipar. Ok, então ele vai entrar no teu mês. Se ele entrar no outro mês, se você não antecipar esse recebível, você vai deixar só para o próximo mês, ele vai entrar só no mês seguinte. Ele não é entrada do mês, porque ainda não entrou dinheiro no seu caixa. Tá? Ele não vai entrar o dinheiro no seu caixa, ele vai entrar só no próximo mês. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso. Compras parceladas. Vocês também vão parcelar dentro dos meses no fluxo de caixa. Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou aqui em junho. Vamos pensar que a gente está em junho, né? Aí, fiz uma venda para um cliente em 3 parcelas. Vamos pensar que eu vendi R$90 em 3 parcelas. Tá? Eu não coloco esse valor no mês de junho. No fluxo de caixa, eu vou colocar o quê? 3 parcelas. R$30 em julho, R$30 em agosto e R$30 em setembro. É assim que eu vou colocar. Por quê? É só nesse momento que eu tenho uma previsão de entrada. Lembre, não é certeza. Pode ser que ele dê um calote em você, tá? Mas é a previsão de entrada. Então, eu vou dividir isso de acordo com as entradas que eu tenho a previsão de entrada, tá? Então, essa é a questão das entradas que a gente coloca na questão aqui do fluxo de caixa, tá? Depois, aí eu tenho as colunas dos meses aqui também, que eu já falei para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só para vocês olharem um pouquinho essa primeira coluna. Vou falar só sobre essa primeira coluna agora, só para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Então, eu tenho a primeira coluna aqui, ok? Custos variáveis. O que são os custos variáveis, tá? Os custos variáveis, a gente depois vai ter uma aula só de custos variáveis, gente, mas só pra gente entender nesse momento e para vocês começarem a trabalhar isso. Custos variáveis são custos que vai depender do quê? Da quantidade de vendas que eu faço de produtos ou da prestação de serviço. Isso quer dizer que quanto mais eu vender, quanto mais receita eu tiver, mais eu vou ter esse custo, porque ele está ligado diretamente à minha venda, tá? Por isso que ele aqui tem do ladinho, ó, aqui vocês têm percentuais, porque a gente trabalha com a questão de percentuais em cima do quê? Da receita, tá? Então isso aqui é tudo, depois eu faço uma aula só de custo fixo e variável, porque tem muita gente que também acha que entende, também não entende sobre isso, tá? Então aqui eu vou ter o quê? A soma de todos os custos variáveis que vem aqui embaixo. Então eu tenho aqui frete sobre compras, embalagem, entende assim? Quanto mais eu vendo, se eu tenho uma loja de presente, se eu vendo, quanto mais presente eu vender, mais embalagem eu vou gastar. Por quê? Porque eu vou embalar para presente e vou dar para o meu cliente. Então isso vai o quê? Sempre aumenta de acordo com a venda. Por isso que é o custo variável. Despesa com cartões, imposto, né? Quanto mais eu vender, mais imposto eu tenho que pagar. Ok? Tem gente que fica brava em pagar imposto, gente, mas na realidade é o seguinte, se a gente estiver calculando certo preço, a gente tem que ficar feliz em pagar o imposto. Por quê? Se eu estou pagando bastante imposto, quer dizer que eu estou vendendo bastante. Mas isso quer dizer o quê? Se eu estiver fazendo a minha precificação correta. Porque se eu não estiver fazendo a minha precificação correta, eu vou pagar imposto e não vai me sobrar nada. Então também tem que entender isso, tá? Depois, vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Aí eu tenho a questão dos custos fixos, tá? Então, aqui para baixo, eu coloquei só alguns custos fixos. Gente, eu não coloquei todos que existem, né? Porque cada negócio é um negócio, mas tem o básico aqui para vocês depois olharem, ok? Então, aqui eu tenho os custos fixos, aí eu coloquei lá água, aluguel, combustível, gás, luz, tudo mais. Então, isso aqui vai somar e vai dar esse valor do custo fixo que tem nessa coluninha aqui, tá? Que vai ficar nos meses. Então, julho, agosto, setembro, vai ser toda essa soma aqui que a gente tem de custo fixo, tá? Então, custo fixo também, depois eu dou uma aula sobre isso. Depois, aqui embaixo, eu tenho o quê? Finalizando a planilha, tá? Eu tenho saídas. O que são as saídas? É a soma do custo fixo mais o variável, tá? Então, eu tenho a soma desses dois itens para me dar as saídas, porque eu tenho as entradas, tá? Então, eu tenho a receita lá, menos a saída, mais o meu saldo inicial vai me dar isso aqui, ó. O saldo que eu tenho no mês, tá?
Então, o que acontece? Vamos entender como foi feito isso aqui. Deixa eu aqui na minha planilha para vocês entenderem. Ó, aqui, em julho, eu tenho saldo inicial 0. Aí eu tive uma entrada de 2.500. Então, eu somo esses 2.500 e subtraio 3.537, que são as minhas saídas, tá? E aí eu vou ter o quê? O meu saldo do mês. O meu saldo do mês de julho, o que eu faço? Ele vai ser transferido automaticamente para cá, para o meu saldo inicial de agosto, tá? Então, o saldo inicial do mês é o saldo final do mês anterior, sempre vai ser isso. E aí sempre vai ser a mesma coisa, saldo inicial mais entradas menos saídas lá embaixo vai me dar o meu saldo final aqui, tá? Então, essa é a questão que a gente faz todos os meses aqui, tá? Todos os meses ele tá colocado dessa forma. O que eu coloquei aqui, além disso, nessa planilha? Vocês vão olhar aqui em cima de cada mês, tem um item, tá? Isso aqui, o que é esse item aqui na realidade? É uma observação de sazonalidade de alguns mercados, tá? Aqui, especificamente, essa planilha foi uma planilha que eu fiz um curso para as meninas, né? Que basicamente só tinha mulheres no curso que fazem biscoitos decorados, né? Então, o que acontece? Aí a gente colocou assim para que elas pudessem se referenciar nesse processo, tá? Então, o que acontece? Férias, elas já sabem que, de repente, é um mês fraco para elas em venda. Agora, volta às aulas também já começa a melhorar, porque aí o pessoal começa a pedir lembrança, começa a pedir biscoitos a mais para fazer um agrado para as professoras que de repente estão voltando. Então tem uma outra consideração. Depois, dia dos professores, que tem um valor já maior de receita, né? Dia das crianças, que não é tão grande, mas também tem um valor razoável. Depois tem Natal pré-vendas e depois tem Natal efetivamente, tá? Então isso aqui a gente pode sinalizar para quê? Para previsão de receitas, né? Porque muita gente vai falar assim, Valéria, mas assim, eu não sei quanto eu vou vender lá na frente. Por isso que aí o movimento caixa é importante, quando você tem histórico. Porque eu vou olhar lá para trás e vou verificar. Puxa, ano passado eu vendi X reais. E eu vou colocar, de repente, X mais Y. Porque, de repente, eu vou prever uma venda um pouco maior nesse ano. Porque eu estou mais estruturada, eu tenho produtos diferentes, ou eu estou fazendo serviços diferentes. Então, eu vou olhar para isso e vou colocar isso numa projeção. Tá? Não quer dizer que isso vai realmente se confirmar, mas basicamente como seria até uma meta para a gente colocar, tá? O quanto eu quero vender nesse mês, ou quanto tem possibilidade de vender nesse mês. Tá? Então isso eu vou colocar dentro desse processo aqui, nessa planilha de fluxo de caixa. Agora, o que acontece nessa planilha, gente? Olha lá, vamos entender os resultados aqui, porque é isso que eu quero mostrar para vocês quando acontece isso. A gente tem aqui embaixo o saldo final. O que representa cada item desse? Quer dizer que no mês de julho eu fiquei negativo R$ 1.037. No mês de agosto eu fiquei negativo R$ 785. Isso não é nada bom. Depois, em setembro, eu fiquei positivo R$ 112,50. No próximo mês eu fiquei negativo R$ 86,50. Depois eu fiquei positivo 166 e lá em dezembro eu fiquei positivo 741. Como agir nesse caso quando a gente tem a questão do fluxo de caixa, tá? Então é isso que a gente começa a olhar para quê? Para esses números. Se eu vou ficar negativo, vamos pensar que a gente está fazendo esse fluxo aqui em junho. Então, a gente está fazendo esse fluxo em junho e eu já vi que no próximo mês eu vou ficar negativo R$ 1.000. Eu não quero ficar negativo R$ 1.000, porque eu não quero gerenciar a minha empresa dessa forma. Eu preciso olhar, então, para o que eu vou fazer. De repente, que ações que eu vou determinar para que eu não fique negativo. E aí eu posso olhar para a minha planilha, vou olhar para isso aqui e falar assim, será que dá para cortar alguma coisa? Será que dá para eu negociar alguma coisa? Tá? E aí eu vou olhar para os números que eu tenho em relação a julho. Eu vou olhar para cá e vou falar o seguinte, olha lá, deixa eu dar uma olhada o que eu tenho. Aí eu tenho uma previsão de entrada que não é muita coisa. Isso aqui, os custos variáveis, eu não tenho como mexer. Né?
Agora, de repente, o que eu posso fazer? Eu tenho R$ 750 de produto que eu vou comprar com o meu fornecedor. Será que eu posso negociar com ele essa venda? Né? Essa compra, ou melhor. Então, de repente, eu falo assim, puxa, vou falar para ele o seguinte, em vez de eu pagar esses 750 agora, será que ele me quebra em 2 parcelas? Então, vamos fazer uma experimentação aqui, ó. Ao invés de pagar em julho, eu vou falar para ele o seguinte, eu vou pagar 250 aqui, vamos fazer umas projeções aqui, ó. 250, então eu vou pagar aqui R$ 1.600. Ah, deixa eu não vou tirar a fórmula aqui, porque senão depois vai me acabar a fórmula aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pagar aqui mais 250. Aí eu pago no próximo mês aqui mais 250. E a gente vai fazer simulações. Não sei se vai dar certo isso. A gente vai fazer simulações. E aqui eu vou pagar mais 250. Mais 250. Então, eu estou pagando 753 parcelas. E eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esses 700 daqui, ó. Tirei. Vamos ver como vai ficar lá? Mudou. Ó, olha lá. Então, o que acontece? Só de eu ter tomado essa decisão de migrar esse pagamento, eu fiquei 287,50 negativo aqui, 285 aqui, 362 positivo, 86 negativo, positivo, positivo. Então, o que acontece? Já mudou o meu cenário aqui. Agora, ainda eu não quero ficar negativo aqui. O que eu posso fazer? Puxa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer no meu Prolabore. Como eu tenho dinheiro guardado, em vez de eu tirar R$ 1.000 aqui de Prolabore, eu vou tirar 600. E aí o que vai acontecer? Ó, mudou todo o cenário. Só que, olha como que é a questão. Eu estou tirando R$ 400 a menos de Prolabore. O que eu posso fazer? Aqui em dezembro, como eu tenho um saldo maior, eu posso colocar o seguinte, aqui, ao invés de eu tirar R$ 1.000, eu vou tirar R$ 1.400, que são aqueles R$ 400 que eu não tirei naquele mês. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá, olha lá, tá? Nesse momento, eu vou ter o quê? Tudo positivo. Simplesmente porque eu mexi em 2 quesitos, tá? Então, quando eu mexo em algumas questões, olha como isso começa a mudar o cenário. Então, se eu tô todo positivo, isso é bacana. Então, eu consigo olhar melhor para os meus números. Eu não fico no desespero do mês e falo assim, não tenho dinheiro para pagar tal conta, não tenho dinheiro para fazer tal ação. Aqui não. Aqui você vai verificar que pode sobrar até pouquinho, mas sobrou. Você não entrou no negativo. Por quê? Quando você entrou no negativo, o que vai acontecer? Você vai entrar em cheque especial, você vai pedir empréstimo, você vai pedir emprestado para alguém, vai ter que olhar com aquela cara feia das pessoas, né? Vai para um agiota. Gente, as pessoas no desespero, que aqui a gente está vendo que é um pouquinho, mas assim, no desespero de falta de dinheiro, as pessoas acabam fazendo 50 mil coisas erradas, tá? Então, é esse jogo que a gente faz no fluxo de caixa quando a gente tem esses números. Tá? Para isso que serve o fluxo de caixa. E as pessoas não entendem que é para fazer simulações. É um grande joguinho, vamos dizer assim. Né? Um grande joguinho financeiro. Então, se eu pagar isso, se eu não pagar aquilo, se eu negociar aquilo, como que faz? E eu vou jogando nesse processo. Então, quando eu vou entrar numa negociação, de repente, de uma dívida, o que eu tenho que fazer? Eu tirar de um lugar, mas eu vou colocar em outros. O que acontece aqui no fluxo de caixa? Que vocês vão ter que olhar também, a partir de agora, essa questão de impostos ter um diferimento. O que acontece com esse diferimento de impostos? Que o imposto de abril, maio, junho, você vai poder pagar em outubro, novembro e dezembro. Só que, gente, vocês vão ter que pagar esse imposto. Né? Então, quem vendeu, tem gente que vai falar assim, ah, não vou pagar porque eu não vendi nada. Ruim, né? Porque todo mundo gostaria de estar vendendo, nem que fosse um pouquinho. Agora, se eu vendi algo, eu vou pagar esse imposto. Eu posso não pagar agora, então eu vou tirar daqui
do imposto do meu fluxo de caixa de abril, maio e junho, mas esse valor eu vou jogar no meu fluxo de caixa do quê? Outubro, novembro e dezembro. Então não posso esquecer disso. Por quê? Porque se eu vou pagar lá na frente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter mais receita para pagar isso. Tá? Então esse é o processo da gente realmente trabalhar com a questão dessa questão do fluxo de caixa, de entender os números, olhar para frente para verificar quais as decisões que a gente toma. Tá? Aí o que acontece? Se eu vejo de repente que me sobrou aqui em dezembro 741, não é para sair comprando presentinho para as crianças, presentinho para a família, porque tem dinheiro sobrando em dezembro. Gente, janeiro, provavelmente nessa área, tá, é um mês ruim. Então o que acontece? Eu tenho que deixar essa reserva, porque talvez eu vá começar o ano não tão bem. E lembrando que janeiro eu tenho IPVA, eu tenho IPTU, eu tenho um monte de conta, compra de material escolar das crianças que você vai tirar no teu prolabore, você não vai tirar da empresa, né? Mas tem um monte de conta que de repente eu vou ter que negociar essa questão. Meu prolabore eu vou ter que guardar direitinho, por quê? Porque senão eu não consigo pagar essas contas aí. Mas eu tenho, de repente, o carro da empresa, então eu tenho que pagar o IPVA da empresa. Eu tenho o prédio que eu alugo ou tenho prédio, vou ter que pagar o IPTU. Então tem um monte de coisa que a gente tem que realmente olhar. Não é sair pegando o dinheiro que sobrou do mês, gente, e sair gastando. Totalmente errado as pessoas que fazem isso. Né? Tudo bem, que aqui é só um fluxo, então a gente está olhando previsão, não é um movimento, não é o que sobrou de verdade. Tá? Mas tem gente que começa a contar já, né, com esse dinheiro. Então a pessoa começa a fazer planos em relação a isso. Pode ser que isso não aconteça, porque esse fluxo tem que ser atualizado periodicamente. Então, acabou o mês, fiz o meu movimento caixa. Qual que é o fluxo dos próximos meses? Então, eu vou olhar isso, tá? Isso aqui dá para se colocar em gráfico, que fica muito mais fácil fazer, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho a planilha de Excel, eu consigo fazer os gráficos no próprio Excel. Quando eu tenho um software, eu já consigo fazer no próprio software. O próprio software já gera isso para mim, tá? Então, é dessa forma realmente que a gente faz essa questão do fluxo de caixa, tá? Para isso que serve. Então, eu vou mandar as planilhas para que vocês possam fazer realmente esse fluxo aí no dia a dia, ok? Gente, alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Algum questionamento, alguma dúvida? Se tiver, a gente já soluciona. Não? Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? O importante de tudo isso aí também é o histórico, né? Você vai mantendo o histórico e vai podendo fazer previsões depois a partir desse histórico também. Então, se no mês de janeiro de 2019 você teve uma previsão de gasto, como você falou, eu posso estar trabalhando isso também para previsão para 2020. Então, eu estou sempre jogando lá para frente, eu sempre estou visualizando o meu futuro. Né? Por isso que o movimento caixa é importante, você fechar o caixa do teu mês e jogar lá para frente para uma previsão. Por isso que o histórico, os dois andam juntos, gente. Então tem um histórico de passado, que muita gente tem até esse histórico, tá? Mas não consegue projetar isso para o futuro. Então isso é projeção, tá? Dessa forma como a gente faz a questão do fluxo de caixa. Mauro Miyaguchi está dizendo que está tudo certo. Tá tudo certo, Mauro? Eu aprendi direitinho? Então, essa é a questão realmente a gente fazer o fluxo de caixa mais detalhado, tá, gente? Eu vou mandar um modelo para vocês, para que vocês possam fazer. Tiver dúvidas, me mandam as dúvidas que eu vou respondendo aí para orientá-los como fazer esse fluxo de caixa, porque essa é uma das ferramentas principais da gestão financeira, gente. E pelo que a gente percorre nesse mundo, tem empresas grandes que não sabem, né, fazer o seu fluxo de caixa. Digo. A Rara Consultoria, né, ela perguntou, uma planilha de fluxo de caixa com as infos atualizadas vira um movimento caixa? Com as informações atualizadas vira um movimento caixa? O que acontece? O movimento caixa você sempre vai comparar com o fluxo de caixa. Então eu fiz meu fluxo de caixa, vou olhar meu movimento do caixa e vou ver a congruência daquilo ou não. Né? Então tem coisa, Angela, que vai assim, o que tiver no teu fluxo, ele vai ser espelhado no teu movimento, mas não necessariamente. Tá? Então, de repente, você pode colocar lá algumas contas que, de repente, todo mês vai ter uma conta que é um valor igual. Então, ele vai espelhar. Agora, quando eu faço o meu fluxo, eu sempre vou ter que bater com o meu movimento para verificar se eu estou acertando também nas minhas projeções. O que acontece? Pode ser que eu estou projetando ganhar 5 mil reais e o meu movimento caixa deu 3 mil. Por que deu 3 mil? Né? Então, eu vou fazer uma análise dessa diferença
Por que eu projetei 5, por que não aconteceu 5 e aconteceu 3. Então eles sempre vão andar juntos. Então o que a gente tem? Aí o que a gente chama de fluxo de caixa real e o projetado, né? Então tem o que aconteceu de verdade e o que eu projetei. Então na realidade, nesse item aqui, né, nessa planilha, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que vocês podem colocar dentro essa planilha pode ficar gigante, tá? Aqui, por exemplo, eu vou ter julho, eu posso ter aqui real e projetado, tá? Na mesma planilha. Eu posso ter as duas colunas, real e projetado. E aí você já vai lançando isso. Então ele já vira basicamente o seu movimento caixa para gestão financeira aí, gerencial. Mauro Miyaguchi pediu desculpa, mas não sei se você já falou, mas qual o tempo mínimo para projeção? Mauro, o que eu sugiro são 12 meses, que eu acredito que seja o ideal, tá? 6 meses já é bacana, então 6 meses também já é bacana para quem não tem nada. O que eu estou sugerindo agora para o pessoal nessa época de crise, que pelo menos para fazer para 3 meses, tá? Pelo menos assim, os próximos 3 meses vão ser cruciais para a gente, porque dizem que o movimento nosso mesmo só vai resgatar no segundo semestre. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado agora com esses próximos 3 meses, porque eles podem ser aquele nosso saldo inicial, né? Que a gente pode começar zerado no segundo semestre ou com um valor que de repente a gente tem. Sempre quando eu aconselho os meus clientes, pelo menos para um ano para frente. Tá? Quando a gente vai trabalhar com investimento, a gente faz muitas vezes um fluxo de caixa projetado para um tempo maior. Né? A gente às vezes faz para 5 anos, que realmente para ter essa viabilidade de negócio, porque os negócios às vezes não começam a ganhar dinheiro na primeira hora, né? Demora um pouco. Então é essa questão que vai depender do momento que a gente está. Por enquanto é só. É só? Então, gente, né? Beleza, a gente então fecha a nossa aula de hoje. Deu tempo para fazer tudo, porque eu fiquei meio tensa se a gente ia conseguir fechar, porque senão antes que o povo derruba a gente. Mas pelo menos essa é a base do fluxo de caixa que a gente tem, tá? Eu vou mandar o material, quem quer o material, tem aí no Facebook o link para fazer inscrição, para a gente mandar os materiais e as planilhas e tudo mais. E quem está no Insta, vai lá na minha bio e clica lá na aula, tá? Na quinta-feira eu vou trazer uma aula falando sobre o quê? Dores de negócio, tá? Basicamente, que a gente estava falando na aula passada de como eu vou começar do zero. Porque tem muita gente que vai ter que começar do zero. Tem negócios que já estavam quebrados antes da crise. A crise só, né, resolveu dar uma chulapada nas pessoas. Então eu vou falar basicamente dentro de um canvas. Mas eu não vou trabalhar o canvas inteiro de negócio. Mas eu vou trabalhar efetivamente a questão de dor. Quais são as dores de mercado, o que de repente a gente pode estar trabalhando para realmente ter um negócio mais sustentável a longo prazo. E não simplesmente abrir um negócio pensando no que eu gosto ou no que eu acho que o meu cliente gosta. Mas o que o mercado realmente vai precisar nesse momento. E talvez vão surgir muitas considerações aí, tá? Então vem para a aula da quinta, vai ser uma aula bem legal, porque a gente vai falar de começando do zero. Tá bom? Gente, obrigada pela noite. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E a gente se encontra aí na quinta-feira, no mesmo horário, às 19 horas aí. E Facebook e Instagram. Tá bom? Gente, tchau, tchau. Obrigada.